Em tempos onde curtidas, comentários e compartilhamentos ditam a popularidade de uma pessoa, eu venho questionar. Ser popular é ser relevante ao ponto de influenciar? Esse é o primeiro episódio do podcast Língua Presa. Vamos juntos? Uma breve pesquisa da palavra influencer no Google nos leva para resultados como quanto ganha um influencer, como me tornar um influencer e, claro, o que é um influencer. Anos atrás, vivemos um fenômeno de pessoas que ficaram famosas em novas redes sociais. Famosas por mostrarem a sua vida. Junto com isso, outras pessoas gravaram vídeos no YouTube. Recebiam o nome de vlog. Já existiam, sim, pessoas que produziam relatos de viagens, de trabalhos, de vida, escrevendo. Todos esses conteúdos escritos em um site eram chamados de blog. Juntavam um pouco de texto, fotografia, alguns vídeos até, para relatar aquela experiência que era registrada, digitada, certo? Então, a nova categoria que surgiu, ela não tinha nome. Eram novas pessoas em redes sociais e produziam um certo conteúdo que levava um pouco do seu dia a dia. Como elas eram chamadas? Bloggers. Quando a pessoa ia no YouTube e falava um pouco da sua vida, aquilo era chamado de vlog, porque era em vídeo. Sendo que a gente teve um grande problema para resolver. Existe um blogger sem blog? Antes mesmo dessa definição ganhar vida e profissionalismo, o mercado observou aquela audiência que estava existindo tão barata. Marcas notaram o alcance e a fragilidade comercial dessas pessoas e começaram a explorar essa audiência de forma prematura e utilizando de um meio que é muito utilizado até hoje, que são as permutas. Sim, permuta. Aquilo que você vê muito blogueirinho receber. Ainda é muito utilizado e será utilizado por muito tempo. A marca te dá determinado produto, que para ela trabalha a preço de custo. A pessoa tem o benefício de ganhar determinado produto em troca de mídia. O que a marca percebeu? Que a equação fechava. Marcas iniciaram um elevado alcance de audiência e blogueiros seguiam surgindo com pequenas audiências, mas que juntos conseguiam barrar até o alcance da televisão. Mas o mercado inflou. As marcas se perguntaram, mas e aí? O que você tem além de sua audiência? Você tem 30 mil, 300 mil, 3 milhões de seguidores, mas quem são eles? Para quem você fala? E o que você fala? Os blogueiros sem blogs precisavam ser encaixados no mercado de uma forma mais clara. E aí surge um termo que já existia de fato, assim, mas surge com foco na era digital. O termo escolhido foi chamado influência digital. Aquela pessoa que influencia sua audiência com base no seu estilo de vida. Foi um respiro. As marcas voltaram a apoiar o novo termo e voltaram a surgir os mesmos questionamentos a longo prazo. Mas se a gente tem esse problema até agora, como é que a gente faz para entender? O que está além do número? O que esse influenciador fala? E por que ele fala? Para quem ele fala? Quem é que ouve? Qual a consequência do que ele fala? Como ser um influencer? Isso é algo que na publicidade sempre foi medido dentro de um alcance de um jornal, dentro de uma campanha dentro de TV, seja no intervalo, seja dentro de um programa. É assim que se estabelece o valor do minuto. Mas são novos parâmetros. Agora a gente está trabalhando com vídeos de 1 minuto dentro do feed lá no comecinho. Não existia o IGTV, por exemplo. Mas se isso for dentro de um vídeo no YouTube, vai ser no canal próprio da pessoa ou vai ser no canal da marca. Vai ser 15 segundos dentro do issue, vai ser um conjunto de 15 segundos. Tudo foi e é uma equação muito nova ainda para o mercado. Mas a questão é que para você ser médico, você precisa fazer anos e anos de medicina, certo? O mesmo para você ser engenheiro, advogada, enfermeiro, um técnico qualquer.
Até as profissões que não exigem formação concreta, que você pode adquirir com cursos, você precisa saber. Por mais que seja dispensável a faculdade, você precisa estudar, conhecer a fundo e ter competência. Para ser influencer, também. Basta analisar aqueles que são referência e ouvi-los. Todos conhecem bastante da sua área e possuem relações que conectam marcas a gente. Na verdade, elas amam gente. Isso é a regra. E, na verdade, elas são de verdade. Aquilo é um estilo de vida próprio, não é algo que elas criaram, porque você até pode mudar o que você fala, mas mudar todo o seu entorno para que isso pareça um estilo de vida é muito difícil. Então a verdade é fundamental. Pense que, além de você ser verdade, você precisa saber impostação de voz, postura, comportamento, técnicas de humor, luz para foto e vídeo, captação de áudio, direito e uso de imagem, além de outras várias coisas que você precisa saber. Isso sem falar no principal, que é o agenciamento comercial e o seu marketing, que, claro, podem ser feitos por um agente, por uma agência, mas, no geral, a gente tem muito mais influencers independentes. E é para esses independentes que eu estou falando. E também para você que segue vários influencers independentes. É importante a gente analisar cases, entender aonde eu quero chegar e por que eu digo que existe muito desinfluência digital, certo? Eu queria analisar o case de um perfil muito interessante. É do Fred, do canal Desimpedidos, @Fred, verificadinho, bonitinho, certo? Ele tem um conteúdo privado dentro das redes dele focado em futebol, no estilo de vida de jogador de futebol. Ele sempre expõe todos os seus sonhos, todas as suas metas, partilha essas conquistas pessoais. O canal dele é um canal de futebol, ele ficou conhecido por isso. Então todo o conteúdo que ele produz, tudo que ele alcança, possui bastante conexão entre o que ele faz e fala e entre o que ele vive. E é muito real. Ele trabalha com uma grande agência, talvez uma das maiores aqui em relação ao tamanho, que é a NWB, que é a agência do canal Desimpedidos. É uma agência que veio com muita grana por trás e ela tem um grande relacionamento. Então, estamos mirando lá em cima, certo? Mas eu vou mostrar como as parcerias conectam e faz com que a realidade dele seja verdade para você que segue ele, ou você que não segue, mas agora que eu estou falando, vai dar uma fuçadinha lá no Instagram. Eu vou citar duas parcerias dele. Primeiro, uma parceria ligada ao futebol, que é uma parceria do canal que se estendeu para ele, que é da Adidas. A Adidas forneceu para ele acesso aos clubes que são patrocinados pela Adidas. Lá ele consegue se aproximar de jogadores, aproximação real, verdadeira, sem forçar. Ele consegue produtos dos clubes para que ele ganhe, para que o cenário do programa dele ganhe, para que o seguidor dele também ganhe esses produtos. Existe uma relação direta de uso do produto, além dele ter acesso a experiências da marca, que são os eventos. Ele já participou de evento de corrida, ele já participou de evento de outros esportes ligados à Adidas e, óbvio, eventos de futebol. Isso faz com que ele consiga credenciais para um jogo, credenciais para um pós-jogo, credenciais para o evento antes do jogo. E isso aconteceu em diversas oportunidades. Além de que, aquela parte que eu falei lá da exposição de sonhos, metas, partilhas e conquistas pessoais, gerou para ele uma parceria que veio dele para o canal, que é a parceria da Gillette. Uma parceria que fez ele entrevistar o Neymar no começo, e é uma parceria que fez ele chegar ao seu sonho. Ele sempre divulgou que a sua meta, que seu sonho, que seu espelho é o Cristiano Ronaldo. O que gerou isso? A Gillette também patrocina o Cristiano Ronaldo. Com os resultados do vídeo do Neymar e das outras ações que ele tinha feito, ele conseguiu a tão sonhada entrevista com o Cristiano Ronaldo. Isso foi transformado em conteúdo e é o vídeo mais assistido do canal. Dizem que o melhoramento do valor da imagem do Cristiano Ronaldo aqui foi imenso para as pessoas que odiavam ele, porque o Fred conseguiu humanizar o Cristiano Ronaldo dentro de uma entrevista. O resultado foi tão grande que a Gillette bateu na porta dele de novo. Fez uma entrevista depois com a Marta e com o Cristiano Ronaldo, que era também um desafio. E aí é onde chega o ponto.
A parceria com a Adidas foi tão encaixado com tudo que ele fazia que ano passado a Adidas lançou uma coleção própria do Fred. É isso mesmo. A Adidas, uma marca mundial, lançou uma coleção exclusiva do Fred. Uma linha exclusiva dele, com nome, com lançamento. Ele rodou o Brasil lançando isso. A Gillette pegou após a Copa do Mundo Feminino de Futebol e levou a Marta para conectar com o Cristiano Ronaldo e com o Fred. Porque a opinião dele importa. Você tem uma rede onde tudo gira em torno dela. Conhecer o mercado é um ponto fundamental, tendo contato ou estudando agências, pessoas ligadas no seu foco de conteúdo. Conectar pessoas, marcas e conteúdo da sua área é a forma que você tem de gerar autoridade em determinado assunto. Você precisa ter voz, poder, opinião sobre o assunto que você escolheu e é isso que vai te tornar uma autoridade. O Fred falou muito sobre futebol, analisando o case que a gente estava falando. Se posicionou muito pelo futebol feminino. Foi uma garra muito grande, até que gerou para ele a possibilidade de um novo encontro, incluindo a maior jogadora da história do futebol, com um dos maiores jogadores da história do futebol, ligando a uma marca que ele já tinha trabalhado há anos. Isso é algo muito raro, porque poucas pessoas se preocupam com o retorno. E disso a gente vai chegar e vai falar já já. Então, vamos voltar. Não tem sentido nenhum falar somente sobre maquiagem, sobre futebol, fazendo recebidos por determinado tempo e falando com propriedade sobre maquiagem, e do nada você querer ter voz sobre outro assunto. Você vai acabar caindo na cultura do cancelamento, porque seu público é diverso e ele se conecta com você por causa de um assunto específico. Quando você resolve bater em outro ponto, você nunca preparou seu público. E você até tem esse direito, mas tem que estar preparado para o que vem, certo? Eu sou um crítico ferrenho à utilização banal do influenciador. Eu creio que, igual a outras formas de divulgação, eles devem comprovar o uso e o retorno da marca, e seja lá um retorno de valor de marca ou um valor comercial. E desconheço, de verdade, algum influenciador sem agência que entregue, após a campanha, um relatório comercial preciso, assim, de fato, que vá além de números simplórios que sua rede social fornece, aqueles relatórios básicos do Instagram. Você, como marca, não quer saber que seu post teve X curtidas e X comentários. Você quer saber um pouco mais. Quando foram feitos esses comentários? O quanto isso retornou para o meu site? O quanto isso retornou de busca para a minha marca? O que eu consegui gerar? A melhor forma de medir isso talvez seja até aquele velho cupom de desconto, indicadores de busca pela marca. Normalmente é a empresa que dá a vida, precisa se virar para obter os dados. E uma hora a conta chega, cara. O influenciador hoje não pode simplesmente sacar o celular dele, filmar alguma coisa e achar que o trabalho dele está sendo bem feito. A gente precisa se preocupar se o trabalho que a gente está fazendo é bom ou não, é relevante ou não. Um influenciador precisa ter lugar de fala e autoridade. Esse é o ponto-chave. Lugar de fala para externar o que se conhece, o que se vive. Não cair na besteira de opinar sobre algo que não vive. Você não deve falar da igreja se nunca esteve lá e não sabe como funciona. Você não pode falar sobre a saúde do outro, apenas sobre a sua saúde. Ou se você falar, ressalve isso, fale. Eu estou falando isso com base na minha experiência, não faça a sua, tenha responsabilidade sobre aquilo que você está falando. Você não pode falar sobre política sem ter um posicionamento e imagem forte para isso. É inadmissível, e esse é o principal, você se pôr a falar sobre raça e gênero sem ter vivência. É óbvio, você precisa ter lugar para falar. Você precisa saber o que falar. E precisa ter noção do ambiente que você está em sua volta, para não ocorrer o erro da Gabriela Pugliese, de seu estilo de vida, essa é minha vida de novela que você nunca terá, por isso que eu posso malhar enquanto você não consegue malhar tanto quanto eu, por isso que você não consegue farrar no meio de uma pandemia,
Você não pode ser aquele influencer digital que tem que passar para pessoas que você consegue fazer algo que elas não conseguem. Essa cultura do influencer superior não vai levar a gente para um lugar muito bom, não. Não vai levar um influencer para um lugar muito bom. Porque isso é claro. Eu lembro na música que certa vez um produtor falou para um músico, isso é verdade, eu não estou recordando qual, mas deve ser o Tiaguinho, que o produtor falou: cara, abaixa o tom dessa música. Se os músicos dos bares não conseguirem cantar essa música e for muito alta só no seu tom, a música não vira um sucesso, porque ela não é reproduzida. Baixe o tom dessa música. É a mesma coisa que eu falo com influência. Baixe o tom do seu estilo de vida, porque ele não é real. Viva a sua verdade. Porque não adianta essa cultura de você se posicionar em determinado local para mostrar que você consegue ir além de quem te segue, que você consegue fazer mais do que quem te segue. Fique no seu lugar e fale sobre o seu lugar. Tenha local de fala e utilize da fala no local, para que você possa construir a autoridade. A autoridade serve para credenciar seu conteúdo. Você sempre procura o que tem de melhor para ouvir, vestir, assistir, estar, viajar. Você também deve ser o melhor conteúdo que você se propõe para que outras pessoas assistam. Você deve sempre ir além. Vou dar um exemplo. Quer falar sobre viagem? Vá além de falar da pousada ou da agência que te convidou. Conheça o local, as formas de chegar, os caminhos como você pode chegar, os meios de transporte, ou seja, cada detalhe que compõe aquele destino. Isso é uma autoridade, e essa autoridade faz abrir um leque dentro daquilo que você conhece. Eu vou dar um exemplo. Você pode ser chamado por uma agência para conhecer Dubai. Ela fez uma parceria com o hotel e te convidou. Esse hotel fez parceria com outros restaurantes. Quando você vê, tem um guarda-chuva de missões que você deve fazer por uma mega viagem, e você vai lá. Mas pense, se no seu conteúdo você começar a saber de tudo, de aeroporto, sobre a aeronave que você está viajando, sobre os serviços, mostrar essa experiência dentro do seu conteúdo, seja do conteúdo compromissado, comercial, ou um conteúdo extra. Se você consegue mostrar para outra marca, seja uma companhia aérea, uma administração de um aeroporto, um serviço de free shop, um bom serviço, e gerar uma boa experiência no teu conteúdo, uma boa parceria pode surgir. E isso não é só uma visão comercial, é a riqueza de conteúdo que você vai estar entregando para a sua audiência. Tudo é uma questão de disposição e olhar cirúrgico. Ir além é simplesmente fazer aquilo que você se propôs a fazer bem feito. Para você, influencer independente, digo sem medo, faça sempre mais. Escolha um foco de conteúdo, seja uma autoridade e explore cada detalhe do seu ramo, cada empresa, cada agência e como tudo se conecta. É assim que você faria se você abrisse um restaurante. Você iria procurar seus fornecedores, você iria procurar seu público-alvo, você iria juntar seus fornecedores ao seu público-alvo com o prato que você ia criar. Por que você não vai fazer isso dentro de um mundo onde tudo é real? Eu fico realmente com muito medo do que a gente vê hoje em dia, pensando como marcas. Eu fico com muito medo da gente criar uma cultura de permutas e uma cultura onde o influencer vai acabar se perdendo. Então, se liga. A TV hoje e o rádio estão preocupados com ser boas autoridades de entretenimento em relação à arte e noticiário. Eles não estão conseguindo chegar naquilo que uma influência digital entrega. Por isso que o mercado tem se virado tanto para isso. Porque são verdades que vendem muito, mas precisam ser verdade, porque senão a conta chega. Certamente você lembra de alguém que você seguia há 2 anos atrás e você não segue mais porque o conteúdo virou o mesmo, virou um meme, virou aquela música de sucesso. Então vamos focar, ser de verdade e deixar, por favor, chega de desinfluência. O Na Ponta da Língua de hoje vai trazer alguns tópicos para vocês. Então, são algumas dicas para você ter na ponta da língua.
Os recebidos são bônus de sua atuação e não um fruto principal. Faça tudo para o seu foco se manter ativo e foque em recebidos voltados para seu segmento. Por exemplo, um kit de uma agência de viagem para lançar aquela promoção. Depois você vai desfrutar de recebidos que chegam naturalmente na sua casa pelo tamanho da sua audiência. Eles não são o seu foco. Se é uma profissão, então trabalhe, dedique tempo para exercer e conhecer isso. Seja uma empresa. Se puder, até de fato, abra um CNPJ, porque você vai precisar emitir nota, fazer contrato, e é muito melhor fazer isso com uma empresa. Conheça a fundo aquilo que for divulgar. Pesquise na internet e seja stalker de parceria. Uma associação errada pode destruir tudo que você levou muito tempo para construir. E é óbvio, não divulgue concorrentes no mesmo período. Agora pode ser bacana, mas no final a conta chega e você não vai gostar de pagar. Foque em resultados e mostre esses resultados. Demonstre interesse pela parceria firmada no pós-venda e acompanhe os frutos dessa parceria. Se fazer presente com dados, irá fazer esse contrato se repetir. Eu acredito que ao longo desse tempo, os influencers vão se profissionalizando, as marcas vão aumentando a exigência. E em tempos como esse que a gente vive, eu acredito de verdade que esse mercado vai se profissionalizar cada vez mais. É uma questão de quem vai se diferenciar. Existiam pessoas muito grandes antigamente que hoje estão praticamente irrelevantes, porque não tentaram se aprofundar naquilo e profissionalizar. Eu creio que você que está ouvindo, ou quer ser, ou segue influência, e gostaria que esse conteúdo fosse um pouco mais verdadeiro, ou que ele fosse um pouco mais conectado. Chega do cara que divulga tanta coisa, aqueles vários pontinhos de recebidos de produtos que não tem sentido nenhum. Tapete de yoga, ventilador, canetinha, tela de pintura, carro. Não tem sentido. Mas vamos ser sinceros. Os influenciadores precisam de uma verdade maior. Não adianta hoje fazer aquele combinado de tracinho lá em cima sobre tudo que você recebe. E quando a gente olha na timeline, está lá um tapete de yoga, 2 máscaras, uma mochila, um kit de pintura, um carro. Isso tudo falado da mesma forma, parece que é o mesmo produto. Não tem uma conversão e a conta chega. Mas eu já dei minha opinião. Vamos esquentar mais esse debate? Esse episódio fica por aqui. Lá no Instagram, @linguapresa.cast, tem uma publicação esperando o seu comentário. Tá certo? Até a próxima semana e muito obrigado por me ouvir. Não esqueça de sorrir. Joga a energia lá em cima. Valeu!